Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Por que eu estou nesse mundo? É interessante que Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus diz que antes dele ser formado no ventre da mãe, ou ter uma genética humana, Deus havia dado a ele a condição para ser um profeta às nações. Ou seja, antes dele ser formado fisicamente, Deus já havia embutido dentro de Jeremias o quê? Um propósito divino, ser um profeta às nações. Jeremias cumpriu o propósito dele. Hoje, passado séculos, milhares de anos, nós somos abençoados. Jeremias continua vivo entre nós, dentro da área da profecia, daquilo que é o propósito, e abençoa as nossas vidas até o dia de hoje. Por quê? Cumprir o propósito de vida não é simplesmente que você partiu, tudo morreu, não. Transcende eras, épocas e deixa um legado maior. Foi para isso que Deus trouxe você a esse mundo, para que você deixe um legado de fé. Aleluia! É interessante que a gente define muito mal, porque a gente quer escrever a nossa história, o nosso legado em nós, na nossa força, em nós mesmos. E Jesus, Deus nunca escreveu a nossa história em nós. Deus escreveu a nossa história nele, em Deus, aleluia. Por isso que igreja, queridos, igreja não é uma comunidade de pessoas que têm ideologias melhor do que o mundo. Igreja não são pessoas que são melhores do que as pessoas que não são igreja. O que é a igreja de Jesus? Talvez em relação àquele bêbado, viciado, caído na rua, e eu e você, é que a única diferença entre nós é que a graça de Deus nos alcançou, nos perdoou e nos tornou melhor do que nós mesmos, não melhor do que Ele. Então, o que é a igreja? A igreja são aquelas pessoas que tiveram uma experiência com Deus e começaram uma história em Cristo. Não começaram neles, começaram uma história em Cristo. Porque a Bíblia diz que é necessário, para entender o reino de Deus, entender as coisas divinas, é necessário nascer de novo. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz assim: que aquele que está em Cristo, agora ele começou uma nova história, porque ele é uma nova criação. E as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então Deus está dizendo que é a condição de a gente começar uma história nova em Cristo Jesus. Aos 25 anos de idade, eu tive a minha experiência de nascer de novo. Eu era um homem que vivia uma prática de pecados. Havia casado poucos anos. O meu filho, que hoje tem 40 anos, ele era uma criança de 4 anos. E numa dessas noites de festa, de pecados, que eu havia passado fora de casa, ao retornar pela manhã, o meu filho perguntou para mim: papai, onde é que você esteve? E eu tive que mentir para ele. E aquilo causou uma angústia, uma depressão no meu coração, porque eu que teria que ser um instrutor de tornar meu filho um vencedor nesse mundo, eu estava sendo o seu destruidor, mentindo, enganando uma criança inocente. Isso causou um impacto tão grande na minha vida, que eu me senti sem propósito nessa terra. Se eu estava vivendo para enganar aquele que seria a minha descendência, aquele que seria o meu sucessor, eu estava destruindo ele, eu estava sem propósito nesse mundo. E aí alguém me convidou para ir numa igreja evangélica, assim como você está essa noite. E naquela noite, o pregador falava de um novo começo, de um começo em Cristo. Eu pensei antagônico, porque eu quero morrer, e eu queria perder a vida, tirar a vida. E aquela noite aquele pregador falava sobre um novo começo. Então aquela noite eu entendi que eu poderia começar uma história nova em Cristo Jesus. Naquela noite eu recebi Jesus Cristo na minha vida. Em um momento você está condenado desde do pecado original de Adão, a sua prática e modelo de vida errado, de transgressões morais diante da sociedade, diante das pessoas, diante de Deus. E então eu recebi Jesus no meu coração, e um segundo depois você se sente a pessoa mais amada, mais perdoada, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo agora é uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo
tudo se faz novo, aleluia. Começa uma nova história, sem condenações, sem passado, porque ela começa não na gente, ela começa em Cristo Jesus. Isso é ser igreja, nascer de novo, receber o perdão, a remissão dos seus pecados, aleluia. É interessante que o propósito ele é maior do que a vida. Diga comigo, o propósito é maior do que a vida. Às vezes a gente não pensa, não raciocina, não reflete muito sobre isso, mas a vida está ligado ao tempo, o propósito à eternidade, porque o propósito ele existe em você antes de você, ou seja, antes de você vir fisicamente a esse mundo, Deus já tinha um propósito com você. A vida está ligada ao tempo. Por que ao tempo? Porque ela tem dias, anos, e Deus vai te dar aí 70, 80 anos, 100 anos para os mais fortes, depois acabou. E quando você morrer fisicamente nesse mundo, não acabou, acabou a vida, mas a eternidade não acabou, porque você é um ser eterno. Então, Deus colocou dentro da sua eternidade um propósito para que nessa vida você decida a sua eternidade, o seu nível de obediência, cumpra um propósito divino, aleluia. Queridos, isso é uma coisa que me motiva, que me faz hoje caminhar com alegria de entender o propósito divino, por que eu vim nesse mundo. E isso faz a gente ser um crente e ser uma pessoa que é apaixonada por Jesus. Ela é quase incompreensível de maneira, porque pessoas que não se identificam com o propósito de Deus, eles podem ouvir mensagens, sobre oração, por exemplo, mas não oram, e até podem se condenar com isso. Meu Deus, eu estou em falta de oração, né? Agora eu acho que final do ano é o tempo da redenção, porque a maioria das igrejas, não sei se essa aqui faz, mas a maioria das igrejas faz assim, dia 31 para 1º do ano, 31 de dezembro para 1º de janeiro, uma vigília, e aí a gente vai lá e enumera, né? Deus, esse ano que vai começar 2020, eu vou orar mais, né? Os gordos começam dizendo assim, eu vou emagrecer, aí eu vou orar mais, eu vou ser mais santo. E aí chega no meio do ano, a maioria não consegue, porque ele está identificado mais só com pregações. Quando nós nos identificamos com o propósito de Deus é diferente, querido. Aí ser igreja não é um fardo, ler a Bíblia não é um fardo, orar não é cansativo, é tudo gostoso, aleluia. Porque a gente está identificado com aquilo que a gente é em Cristo Jesus, aleluia. Já está embutido dentro da eternidade. A paixão por Deus, a paixão por você orar, tudo vai ser gostoso, aleluia. Agora, como eu vou me identificar mais com o propósito de Deus? Eu vou falar sobre duas coisas aqui. Primeiro, entender uma liderança do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ser uma igreja sempre cheia do Espírito Santo. Todo crente deveria ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, porque em Atos dos Apóstolos 2:4, Deus não começou enchendo alguns. A Bíblia diz que a igreja começou sendo todos cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então Deus não esqueceu de ninguém. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não esqueceu de você, você está envolvido naqueles todos lá, porque você é a igreja de Jesus, e então Deus quer que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, para ter uma liderança do Espírito Santo sobre a nossa vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, como eu vou compreender um propósito divino? A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o coração, a mente do homem não entendeu. Mas aí, então todo mundo científico, as mentes mais elaboradas nesse mundo, os olhos que mais veem, não conseguem ver esse plano de Deus. Mas aí Deus não deixou a gente órfão. Aí Deus nos revelou pelo seu Espírito, amém?
Então o Espírito Santo de Deus veio sobre você, para que você agora possa entender não só Deus, mas as profundezas de Deus e conhecer todo o propósito de Deus para a sua vida, aleluia. Por isso você ser um crente cheio do Espírito Santo, orar em outras línguas, é um ambiente de revelação, é um ambiente onde Deus vai falar ao seu coração, por que propósito você veio a esse mundo. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. No Evangelho de João, capítulo 14, acho que o versículo 26, a Bíblia falando Jesus aos seus discípulos, ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. O versículo 26, ele disse: eu vou enviar a vocês algumas traduções dizem consolador. Eu gosto mais da palavra ensinador, conselheiro, que consolador dá aquela ideia de que alguém vai sentar do nosso lado e dizer assim, consolando a gente. Não vai ser fácil não. A luta é tremenda, olha, não vai ser fácil não. Mas o Espírito Santo não veio para trazer esse tipo de ideia. O Espírito Santo, a exegese do versículo mesmo já vai explicar, porque ele diz que ele vai ser aquele que vai ensinar todas as coisas a você. Ele vai ser o seu líder, aleluia. E então a gente deveria de manhã não levantar da cama e sair correndo para a vida. A gente deveria dizer antes de sair da cama: Espírito Santo, não vou botar o pé fora dessa casa até que meu coração seja cheio de toda a sua vontade, de toda a sua instrução. O Senhor é o líder, o Senhor é que vai determinar e conformar minha mente com a vontade de Deus, conformar meu coração com a vontade de Deus. Eu estou aqui por um propósito eterno. Antes de a minha mente física existir, Deus já tinha um propósito de vencedor, aleluia. Viver essa verdade, diga comigo, viver a verdade. Hoje é um dia que a igreja deve de orar, e nesse momento está acontecendo muito definições, né? Quando a gente pensa em verdade, a gente pensa assim, quem está com a verdade? Aí você olha da maneira filosófica, aquela que julga uma nação, que cria as leis de uma nação, e aí a gente remete para quem tem a maior autoridade na nossa palavra em discutir a vida da nação, nosso superior tribunal, o supremo nosso. E aí você olha e fica frustrado muitas vezes, porque eles julgam a vida sem definição, e daí não gera padrão. Toda a sentença que vai ser julgado para definir a nossa nação, por exemplo, de sexo, eles não definiram. Aí, homem não se define, mulher não se define, você pode se definir como você queira. Não é definido que família é a partir de um homem ou uma mulher. Então, quando a verdade ela é só filosofia, ela nunca gera uma coisa absoluta, ela sempre é relativa. Do ponto de vista cristão, quando a verdade é só conhecimento não praticável, ela é tão mal quanto a filosofia, ela não gera padrão, porque ela não gera a vida de Deus. E Jesus disse que aquele que só ouve e não pratica, ele é semelhante a um tolo. Agora, no Evangelho de João, Deus define a verdade não como filosofia, não como conhecimento só, mas Ele define a verdade como uma pessoa. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo que a maneira de viver a verdade é uma maneira simples, é de ter, e eu contei aqui, um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus e caminhar com Jesus nessa terra. Vou tentar explicar isso de maneira mais simples. Quantos aqui acham que erram em relação a Deus? Você já errou. Você errou em relação a Deus. Se você tem algum defeito em relação a Deus, levante sua mão comigo. Eu ia levantar os pés, as mãos, mas... Então Deus poderia dizer assim de manhã para você: acabou. Você já falou que ia fazer tanta coisa, me prometeu tanta coisa, falou que ia orar, que ia ser fiel nos dízimos, na oferta, que ia perdoar o seu cunhado, que ia perdoar o seu sogro, sua sogra. E então, quando nasce o dia, Deus poderia executar a justiça, porque isso é um conhecimento. Mas aí, quando nasce o sol, Deus diz assim: não vou executar a justiça, eu vou renovar as misericórdias sobre vocês, para dar mais uma esperança, mais uma chance. Queridos, viver em Cristo é mais do que conhecer a respeito da verdade de Deus. Por exemplo,
Nas bem-aventuranças, Jesus diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Por exemplo, se alguém te ofender, você poderia até colocar um processo sobre a pessoa. Mas aí, Cristo vive em você, você poderia exercer juízo, justiça. Mas aí você não vai, porque você não conhece só a respeito de Deus, você vive em Deus. E então você vai semear misericórdia naquela pessoa. Aquele que te batia numa face, você não vai sair no braço com ele, você vai dar outra face, porque você não só não conhece a respeito de justiça, da verdade, mas você vive a verdade, aleluia. Você vive em Cristo, e como Paulo disse, a vida que eu vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus, e isso que me recompensa estar vivo. Aleluia. E a última coisa que eu quero falar aqui essa noite é: você tem que viver de forma sobrenatural. Eu estava vendo uma canção ali e gostei muito dela. O Deus sobrenatural. Tudo aquilo que é normal, ele é uma ação humana e capacidade humana. Tudo aquilo que é anormal é uma ação e uma capacidade diabólica. Tudo que é sobrenatural é uma ação e uma capacidade divina. E como igreja, nós não fomos chamados para trabalhar normal, nós somos chamados para trabalhar sobrenatural. Aleluias. Deus chamou você para trabalhar num ambiente sobrenatural, de crer em coisas sobrenaturais. Esses dias atrás eu estava fazendo uma mensagem sobre a volta de Jesus. Aí estava buscando subsídios na Bíblia, desde o Antigo Testamento, né? Quando é que Jesus vai voltar? Nas profecias de Daniel diz que a ciência nos últimos dias que precedem a vinda de Jesus se multiplicaria. Queridos, nenhuma geração, de Adão até nós, já viveram e vivem nesse mundo bilhões de pessoas. Mas ninguém experimentou uma multiplicação da ciência como nós. Nos séculos passados, passava séculos sem dar um movimento na ciência. Hoje não. Hoje a coisa não é mais nem século, nem década, é ano. Você quer ver uma coisa? Quando eu era jovem, para a gente trabalhar as formações na sociedade, era que para você começar a ter um emprego, subir na vida, você precisava ter um curso que era datilografia. Se você não tivesse datilografia, você já ia pegar só os empregos mais subalternos. Mas aí, hoje, os mais novos nem sabem o que é isso. E a gente tem que ficar se atualizando, porque a multiplicação da ciência é muito rápida. A Bíblia diz que mesmo com a ciência se multiplicando, os dias seriam trabalhosos e difíceis. Mas há outros textos que dizem que a decomposição da criação, da natureza, com terremotos, maremotos, catástrofes, e a gente vê essas coisas cada vez mais evidentes. Mas qual será o último terremoto ou maremoto antes da vinda de Jesus? É difícil mas tem um texto que diz assim, que os dias do Filho do Homem, e que a humanidade suplicaria por eles acontecerem, seriam como nos dias de Noé, que casavam e se davam em casamento, como nos dias de Sodoma e Gomorra, lá em Ló, que casavam, se davam em casamento, compravam e vendiam. E a gente olhando de uma maneira mais linear, parece muito simples o texto. Então Jesus vai vir nesses dias simples, ensolarado, todo mundo está casando, vivendo, mas aí não, você traz isso para os dias de Noé. Quais foram os dias de Noé? Os dias que Noé viveu na terra. Os dias que Noé viveu na terra era um tempo de tanta perversidade humana, uma multiplicação da maldade, aonde até uma ação dos anjos na vida sexual da humanidade, aonde nasceu os nefilins, ou seja, os gigantes da terra, aonde o conhecimento daquilo que a gente pensa que veio nos nossos dias, essa sociedade alucinada por drogas, e até por se alucinar para sair fora de uma realidade,
Mas esse conhecimento veio através dos anjos, exatamente nos dias de Noé, extraído das plantas. E quais casamentos que a Bíblia relata? Uma coisa anormal. Não era casamento, se vocês olharem os ensinos da Bíblia, lá em Sodoma, Gomorra, não era, o desejo humano foi invertido. Os desejos morais foram mudados. E aqueles casamentos não eram mais de homem e mulher. Havia sido mudado. Era homem com homem, mulher com mulher. E aquilo que, perante a sociedade, era para ser anormal, se tornou normal. Quais os dias que Jesus vai vir? É os dias que uma sociedade está vivendo de forma anormal e pensa que é normal. E nós estamos vivendo, querido, muito esses dias, em que tudo está se decompondo. Na área moral, as pessoas estão vivendo de forma anormal. Eu estava vendo, parece que é impossível que um deputado, alguém que foi eleito pelo povo, coloque um projeto para um pai ter relações com a filha, casar com os filhos. Mas tem. Então esse tipo de anormalidade está se tornando normal. E é interessante, queridos, que Deus levantou então a igreja de forma sobrenatural. Não é para a gente condenar essas pessoas, não é para condenar esse mundo, porque o juízo será feito por Deus, só Ele tem perfeição o suficiente para trazer juízo sobre a terra. Mas porque Deus levantou a gente? Não é para condenar essa geração de pecadores, é para a gente agir de forma sobrenatural e resgatar esses pecadores. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus derramou o Espírito Santo, foi para isso que Deus deu um propósito, para isso é que nós somos igreja, de forma sobrenatural, resgatar essas pessoas que vivem desse estado anormal. E quem Deus vai usar? Você. Aleluia. Esses dias atrás eu estava almoçando com um amigo meu, que a gente ganhou para Jesus, alguns anos atrás. Ele vivia num mundo de drogas. Agora ele é um empresário, e ele estava falando comigo: pastor, você lembra do dia que eu cheguei para Jesus? Eu falei: lembro. Ele falou: pois é, até esse tempo me contaram uma história errada. Contaram a história de você entrar nas drogas, fazer uma viagem, né? Ele era moço, rapaz. Aí se viciou em drogas, foi expulso do convívio da família, da sociedade, se tornou um mendigo. E aí ele recebeu Jesus. E aí, quando recebe Jesus, começa uma história em Cristo, começa uma história nova, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. E ele falou: pastor, essa é a história que Deus tinha para mim, essa é a história verdadeira, aonde eu fui alcançado de uma maneira sobrenatural. Eu poderia contar aqui a noite toda de ações sobrenaturais de Deus, tocando pessoas, sarando pessoas, salvando pessoas. Queridos, essa é a nossa estação, esse é o nosso tempo. Por que Deus levantou essa igreja? Deus levantou essa igreja de forma sobrenatural, para sarar a ferida daqueles que estão vivendo de forma anormal, que estão submetidos a enganos, a erros. E então, vocês são a expressão do amor de Deus para tocar essas pessoas de forma sobrenatural e resgatar elas. Aleluia! Quantos recebem a palavra de Deus dessa noite? Fica em pé em nome de Jesus. Aleluia! Querido, eu estou tão animado, né? Algumas pessoas aqui sabem disso. Ano passado eu passei por um problema de enfermidade muito grande. Esse ano, até março desse ano, dava dó de olhar para mim, e eu pensei mesmo que eu ia partir desse mundo. Não só eu, mas muitas pessoas. Mas assim, não quero me delongar aqui. Pela graça de Deus, hoje estou aqui. Um milagre do céu, aleluia. Ontem eu estava falando com um pastor, ele falou: pastor, eu me assustei de ver você o ano passado em novembro. Eu falei: então você vai se assustar de ver eu bom. Se você assustou de ver eu mal, você vai assustar de ver o tanto que eu estou bom. Uma coisa sobrenatural. Deus me trouxe um milagre de viver mais. Agora, eu não quero viver esses dias por viver.
Eu quero me satisfazer nesses dias dentro de um propósito divino ao qual Deus me colocou, aleluia. Alcançar pessoas com o amor de Deus, alcançar pessoas com a salvação de Deus, tirar pessoas de um mundo anormal, aleluia. Para poder dizer com alegria: Maranata, vem Senhor Jesus, aleluia. E hoje é Deus falando com a gente. É uma nova estação para a gente viver de forma sobrenatural. Você foi chamado por Deus para viver de forma sobrenatural. E hoje Deus tem uma unção para derramar sobre você. A unção é aquela que quebra o jugo, que leva a gente para um estado de milagres, para um estado de crer em coisas sobrenaturais, de transformação. Se você precisa de um milagre ao seu redor, milagre com conhecidos seus, ação sobrenatural de Deus, é por isso que Deus te colocou nesse mundo. Deus vai ungir suas mãos, ungir seu coração, ungir sua mente, ungir sua boca. Você vai orar por enfermos e milagres vão acontecer. Você vai receber milagres emocionais, pessoas vão ser curadas, vai receber milagres financeiros. Um sobrenatural de Deus vai vir sobre você. Aleluia. Por isso se alegre em ser sempre uma pessoa cheia do Espírito Santo, falar em outras línguas, andar nos mistérios de Deus, aleluia. Porque nem ouvido ouviu, nem olho viu, nem subiu ao coração de nenhum homem, mas Deus preparou o Espírito Santo para revelar o seu coração.